Oiê, voltei. Vamos falar do Admirável Mundo Novo? Ou não tão admirável assim? Então, nesse livro, a gente vai ver uma cidade futurista, é uma distopia, mais uma das que eu amo. Ele é um clássico da literatura inglesa, se eu não me engano, porque o autor é inglês, e a história se passa na Inglaterra, né? E ele vai se passar na Inglaterra e também uma parte na colônia do México, mais ou menos assim, que é onde vai ter os povos primitivos que ainda são vivíparos. Então, a história desse livro o livro vai começar com você descobrindo essa nova sociedade, que são feitas incubações de pessoas no laboratório. A fecundação seria in vitro, mas não é in vitro, o conceito seria tipo, não é um vidro, é um recipiente, mas não é um vidro, não é que nem a gente conhece hoje, tanto que eles passam por mais processamentos. Não vai ser só a fecundação e deixar lá e cuidando. Eles vão colocando álcool, eles vão criando um processamento, que nem a indústria. Eles vão fazer pessoas sobre medidas para fazer parte das 8 castas que existem na sociedade, que é a sociedade perfeita que se autogere. E a sociedade vai ser categorizada dos alfas, que é a classe mais alta, em que você não tem nenhum irmão gêmeo, você é individual, os betas e todas as outras letras do alfabeto grego até o I, que é os I, Pli, não sei das coisas. E o livro, ele vai começar com você aprendendo como essa sociedade é feita, sabe? Você vai ver essa criação das pessoas das castas mais baixas, que tem vários irmãos e eles são todos iguais e eles vão ser condicionados a acreditar que algumas coisas são boas e algumas coisas são ruins. Por exemplo, no livro mesmo fala que os deltas eles são condicionados para não gostarem de flores e nem de livros, porque é um entretenimento barato e que eles não estariam contribuindo para a sociedade. E os deltas para baixo, eles têm gêmeos, é a sociedade dos gêmeos. Quanto mais baixa a sua casta, mais iguais a você vai ter. Os deltas têm alguns gêmeos, porém os betas e os alfas, eles não têm tanto gêmeos. Na real, os alfas e os betas, eles são únicos. Eles não foram divididos e não passaram por esse processamento industrial que as outras castas passam. Eles são condicionados, eles também vão ter o período da infância deles, eles vão ser incubados, eles vão ser feitos na fecundação in vitro, mas eles não vão ter gêmeos, eles vão ser criaturas individuais, enquanto os outros não, eles vão ser multiplicados, tanto que ao longo do livro ele fala que algumas divisões desse departamento, né, departamento de incubação e tal, por ter pessoas, óvulos de pessoas negras ou mexicanas, eles conseguiam se dividir mais. O que é uma prova de que o autor deixou um pouquinho do seu racismo passar. Na real, deixa passar em vários momentos, como ele fala que os alfas, eles têm altura... Eles geralmente são mais altos e mais intelectuais e têm características arianas. O autor é um pouco fascista nessa área e um dos personagens principais, ele é baixinho e ele é um alfa e o nome dele deixa eu só pegar aqui que eu sempre esqueço o nome das pessoas. Bernard. E ele
é um cara que ele não acredita, né, em alguns conceitos que essa sociedade tem. Tanto que ele seria um cara monogâmico numa sociedade que prega a promiscuidade, e também eles pregam que as crianças tenham jogos sexuais, que seriam tipo as brincadeiras que a gente tem, só que de uma visão meio diferente, porque eles vão vendo o corpo e o desenvolvimento das necessidades corporais de outro jeito. Porque vai ter cinema de toque, eles vão fazer alucinógenos para essa população, e eles vão condicionar essa população a acreditar que tudo que eles vivem é uma coisa boa. A história, ela tem quatro elementos principais. Dois deles são alfas, que não se adequam tanto a essa sociedade, que é o Bernard e o... Calma aí que eu vou achar. Eu deixei marcado aqui. O nome dele é muito difícil. Helmholtz. Aqui, vamos ver. Eu nunca consigo focar. Foca. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. Eles são dois amigos. Ele não tá satisfeito com o jeito que eles podem se expressar socialmente, porque ele acha que só fazer propaganda para a sociedade não é um jeito de criar algo novo e não é um jeito de se expressar. Então, fazer uma propaganda que condicione outras pessoas a acreditar que o modo de vida que eles estão vivendo seja satisfatório, sendo que ele se sente sozinho, esse personagem com nome difícil, não satisfaz ele. Enquanto Bernard é um alfa que tem todas as características de um alfa, tirando sua altura, porque acreditam que colocaram álcool no vidro dele sem querer, pensando que ele seria um Ipli, o I da categoria. Mas ele não era. Era para ele ser um alfa. Então a inteligência dele, o condicionamento dele foi para um alfa. Só que a altura dele não condiz com um alfa. Então as pessoas meio que discriminam ele por ele ser baixinho, que nem um delta, ou pior ainda. Então ele se menospreza também, que nem as pessoas dessa sociedade desprezam ele. A terceira personagem do nosso livro é a Lenina. Ela é uma beta de corpo escultural, toda simétrica. Também falam que ela é loira, também tem essas características arianas. Ela também tem uma característica monogâmica, mas ela começa a se relacionar com Bernard para não ser advertida por ser monogâmica com um cara que não era monogâmico. Porque essa sociedade não gosta de monogamia, não gosta de relacionamentos e não gostam de pessoas que queiram ter um relacionamento antiquado e unilateral. Você tem que se relacionar com todo mundo porque todos são de todos. Então a Lenina, ela vai viajar com Bernard para as Américas, para o México, se eu não me engano, e eles vão ir nesse povoado onde ainda existem pessoas vivíparas. E é lá que a gente conhece o quarto personagem principal, que é o John. O John, ele é filho do diretor dessa instituição que faz a fecundação in vitro e de uma mulher que também era uma beta, que se chama Linda. Só que ela se acidentou e ficou presa por mais ou menos 20 anos nessa reserva ambiental junto com os vivíparos. E ele tem todas as características de um beta, de um alfa, mas ele é vivíparo. Ele nasceu da barriga da mãe dele, ele cresceu com uma mãe, enquanto a sociedade que a mãe veio nunca
as pessoas não têm mais mãe, não têm mais pai, não acreditam no conceito família e casa. Ele vai crescer nessa reserva e a gente vai ter um pouco da história dele e da Linda conforme ele vai crescendo. Ele também é discriminado nessa população. Ele sabe ler, ele sabe escrever, o que a população não sabe, porque sua mãe lhe ensinou. Porém, ele tem características um pouco selvagens, mesmo sendo alguém letrado. Então, Bernard, conhecendo a Linda, trazem o John e a mãe dele de volta para a sociedade e querem ver como uma pessoa vivípara vai reagir com essa sociedade. Daí a gente tem a história do Admirável Mundo Novo, que é quando o John, lá pelo meio do livro, já deve ter tido 100 páginas enquanto isso tudo acontece. Então, eles levam o John para esse novo mundo. E você vai ver como um selvagem, alguém que cresceu com família, com esse senso de sociedade diferente do deles, vai interagir com essa sociedade promíscua, sendo que ele foi criado com povos que acreditavam que devia ser fiel e que existia só um amor. E o John, ele desenvolve um carinho pela Nenina, por ter sido a primeira, como eu posso dizer, a primeira mulher da sociedade do outro lado, né, da fronteira, que ele viu e que ele achou muito bonita, por ser muito loira e muito parecida com a mãe dele. E daí o resto da história vai se desenvolver com isso, com ele interagindo com o Bernard, que ele tá morando na casa do Bernard, a mãe dele se drogando com o ópio que a sociedade dá pra acreditar que aquela realidade é feliz. E ele tentando interagir, entender o que tá acontecendo. Só que o selvagem, ele não é tão selvagem assim. Ele acredita, ele lê Shakespeare, que são textos proibidos, assim, na sociedade da mãe dele, do Bernard, porque cria um conceito de Deus e cria um conceito de beleza totalmente deturbado para a sociedade do Admirável Mundo Novo. O final do livro é bem trágico, como a gente acha que vai ser para um leitor de Shakespeare. Se você espera que seja uma distopia tranquilinha, não. Você vai ver que essa sociedade vai tratar o senhor selvagem, o John, como um macaco que tem que ser enjaulado e que eles pegam o melhor e o pior dele e tratam como bicho mesmo. Então, você entende o porquê ele tomou algumas ações. Eu marquei esse livro toda vez que eu vi algum problema. Aqui são as marcações de coisas mais pontuais. O laranja e o vermelho são para coisas preconceituosas que tem ao longo do livro. E tem bastante coisa preconceituosa ao longo do livro. Eu coloquei os azuis para partes que eu tive que voltar e reler com mais atenção, porque eu não tinha entendido. O começo do livro ele é bem devagar, o final é muito rápido. Se você... Eu demorei 2 semanas. 2 semanas? Foram 7 dias e meio para ler. Porque o começo eu ficava tendo que voltar para entender o que estava acontecendo. Porque o livro, no começo do livro, ele não tem um raciocínio tão lógico assim, que você não sabe quem tá falando. Porque uma hora é um personagem, outra hora é outro, e você não tem como saber, porque eles só continuam o que estão falando. Tipo, uma linha é um personagem falando, outra linha é outro personagem falando, outra linha é um personagem falando. Se você não prestar determinada atenção, linha por linha vai se misturando e vai parecendo que todos estão tendo uma conversa juntas. Depois o autor melhora isso. Não sei se é da tradução, acredito que não, porque
a tradução brasileira é uma das melhores. E acredito que o autor, ele só foi jogando ideia no começo do livro e acabou assim, sabe? Esse é um livro bem legal, eu dei 3 estrelas pra ele, mas eu não sei, eu não achei o mundo tão admirável. E eu concordo com o John em alguns conceitos de que se você prende algumas pessoas nessa realidade, elas nunca vão ver o que é realmente admirável, sabe? O que eles estão perdendo. Mas outras coisas eu questionei, como o conceito de Deus desse livro. Eu concordo bastante com o Fergie, o Mufasa, que é tipo um dos mais poderosos da sociedade. Eu não sei se foi porque eu fui levada a acreditar no conceito da sociedade, mas eu fiquei um bom tempo depois até vir aqui falar que é isso, sabe? O mundo não é tão admirável quanto a gente acredita. Nem o novo. Beijo. Curte aqui. Gente, fala sério. Fiz um vídeo enorme explicando a história de um livro clássico em inglês. Curte aqui, ó. Tchau.